Evangelho de João 6, a partir do 1, que diz assim: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o do Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus, tomando os pães e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos e te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já fez neste lugar, Pai, pela tua doce presença, Senhor, que encheu os nossos corações, Pai, que se manifestou aqui em nosso meio, Pai. Neste momento, Pai, que a tua igreja possa continuar atenta, Senhor, para ouvir a tua voz, Pai, entender a tua palavra e colocá-la em prática, Pai. Nós te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós lemos, né, como bem diz em algumas versões, foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Ele é o único milagre que tem nos 4 evangelhos, né, e é relatado de formas diferentes. Vou fazer uma junção deles aqui, passando por eles. Nós vemos ali contar a história que Jesus, ele foi para o outro lado, mas a multidão que já o conhecia por aquilo que ele fazia, pelos milagres que ele operava, não se contentou e foi até ele do outro lado. E Jesus, então, depois de um tempo ali, ele começou a escurecer e os discípulos chegaram até ele e Filipe disse que não era melhor que Jesus dispersasse a multidão para que eles fossem até algum vilarejo próximo para poder comprar algo de comer, porque estava ficando tarde e perigoso também, não ia conseguir encontrar algo para comer. E aí, eis a pergunta que Jesus fez: por que vocês não dão algo para alimentar a multidão? E os discípulos, apesar de questionar e apesar de pensar como seria, eles obedeceram. O milagre aconteceu e eles assim repartiram o pão e o peixe. Nessa história a gente pode ver e ter várias reflexões
de como nosso Deus é poderoso, como nós cantamos, a Ele é a glória para sempre, amém, porque Ele é o único soberano, poderoso, grandioso, não há ninguém como Ele. Ninguém tinha operado tantos milagres e mais este milagre como o nosso Jesus. Ninguém era que se podia comparar ao grande Deus e o Filho agora que estava ali com eles. Ainda hoje ninguém pode se comparar ao nosso Deus, por isso nós o adoramos. E nós vemos aqui, dentro desse testemunho que foi contado aqui da multiplicação, o agir de Deus na vida daquelas pessoas, não só dos discípulos, mas da multidão, em que Jesus olhou para eles com compaixão, porque via eles como ovelhas sem pastor. E por olhar com eles com compaixão e não só estar com os discípulos, ele alimentou toda aquela multidão, que eram 5.000 e contados aqui só homens, mulheres, crianças não eram contados aqui. Não foram contados, não foram apresentados, então havia muito mais quantidades de pessoas. E os discípulos agiram ali na organização de Cristo, na instrução que Ele deu, e alguns fazem comparação, pegam esse ensinamento da célula também, né, de pequenos grupos a serem alimentados hoje com a palavra. Ali foram grupos de 50, de 100 pessoas que foram alimentados ali para uma melhor organização. E o Senhor, então, Ele me mostrava nessa palavra alguns direcionamentos para a nossa reflexão. E a base de tudo é que o poder vem dEle. Ele é que pode fazer o milagre. Jesus fez o milagre. Contudo, quem repartiu o pão? Jesus fez o milagre, mas quem repartiu o pão foram os discípulos. Jesus ainda hoje é soberano, poderoso, mas quer usar a minha e a sua vida para repartir o pão que é a palavra dele para aqueles que estão famintos e ainda não conhecem. Para propagar o reino dele. Um Deus tão grande, soberano, olha para mim e para você. E quer usar a minha e a sua vida. Um Deus que não vê idade, um Deus que não vê genealogia, um Deus que não vê diplomas, questões financeiras. Simplesmente que olha para mim e para você. Olha para aqueles que estão dispostos, disponíveis e usa essas vidas. Deus, Ele usa quem Ele quer. Não importa o que as pessoas digam, não importa o que as circunstâncias digam, o que vem acontecer, Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quer, para que o nome dEle seja exaltado. Para que todos reconheçam, como foi no final que nós lemos aqui, eles reconheceram que Ele era o Filho de Deus, o poderoso. Através da minha e da sua vida, eles não vão reconhecer, como ali poderiam estar reconhecendo, um rei que iria reinar naquele século. Mas nós servimos a um Deus que é eterno e imutável, do qual nós propagamos o reino dele, que não é aqui nessa terra, e que não tem fim. Amado, o Senhor, Ele usa as coisas improváveis, e nós bem sabemos disso. Talvez se você olhar para você, você vai pensar isso. Mas se você estiver disposto, Deus, Ele vai usar a sua vida. Porque para cada um de nós que cremos e o recebemos, somos filhos. Nós morremos, ao batizarmos, simbolizamos ali que morremos para nós mesmos, a nossa carne, para viver para Cristo. A partir de agora nós vemos para Ele. Então nós entendemos que temos que cumprir esse ID. E por onde formos, nós vamos levar o reino de Deus. Deus quer usar você, aonde você estiver. Foi a frase que você ouviu muito ano passado.
Eu digo por mim, que já falei, você digo pelo pastor que falou, por pastores que falaram, que a gente às vezes não vai lembrar todas as pregações, mas a gente lembra de palavras-chave, do quanto a gente tem um Deus que nos ama, um Deus que cuida, um Deus que está conosco, um Deus que quer nos usar, que trabalha em nossas vidas, porque nós somos, como bem sabemos, a boca dele aqui na terra, seus profetas às nações. Nós somos instrumentos nas mãos dele, canal de bênção, vasos carregando a glória deles e tantas outras denominações que falam que nós somos aqueles que carregam a glória dele, aqueles que estão levando o reino dele. Amém? Glória a Deus. Nós somos esses, porque Deus olha para nós e apesar de nós, Ele faz uma grande obra nesta igreja, neste bairro, nesta cidade. Nisso nós cremos. E quando nós olhamos para cá, justamente a pensar que Deus usa quem Ele quer, nós vemos que ao se debater, ao ficarem de frente diante da situação de uma grande multidão e como alimentar, eis que chega um menino que tinha ali com ele 5 pães e 2 peixinhos. E chega e não fala muito dele, não conta a história, mas a gente pode imaginar a honra que ele deve ter sentido. Eu ajudei o reino, ajudei o mestre, né? No caso, ajudei um mestre. Eu vou poder... Não, eu não posso fazer nada, mas ele, mesmo que seja pouco, ele vai poder fazer, porque né, ele que sabe. Os próprios discípulos, como nós lemos ali, André, ele levou, mas disse, que é isso? 5 pães e 2 peixinhos não ia alimentar 2 homens. Pega assim, Tiago e Ivan, que comem bem pouquinho. 5 pães e 2 peixinhos para eles, não ia dar muito certo. Só peguei os 2 de exemplo, só os homens. As mulheres não comem tanto, né? A gente não come tanto, para não dizer o contrário. Eu sei que a gente come, dá mais. Se for besteira, então a gente gosta, né? Assim, né? Doce, então, no meu caso, né? Tem gente que gosta mais salgado, mas não ia alimentar. Quanto mais 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Mas aquele menino, ele deu um testemunho de entregar tudo que ele tinha. Os pães, o peixe, ele era o alimento de famílias comuns, famílias pobres. E aquele menino, ele entregou tudo que ele tinha diante do Senhor. E Deus usou aquilo. Jesus usou o que tinha para fazer um milagre. Mais uma vez provando que é Ele que faz. O poder vem dEle. Se Ele quiser fazer, meu amado, não importa se são só 5 pães e 2 peixinhos, Ele vai alimentar Itaperuna com 5 pães e 2 peixinhos. Não importa. Se Ele quiser, Ele faz. Ele é poderoso para isso. Como foi que aconteceu? Só entregou. Justamente eu digo isso para você nessa noite. Entrega tudo que você tem diante dele. Não importa, talvez, se você olhar e ver, mas é tão pouco. Só 5 pães e 2 peixinhos. Entrega diante do Senhor. Eu só sei fazer isso, eu só tenho esses dons e talentos. Entrega para o Senhor. Sabe por quê? Tudo que nós temos e somos, foi o Senhor que nos deu. Como a palavra diz que tudo vem dEle, tudo volta para Ele. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, Ele nos deu os dons, os talentos. Ele nos deu a condição financeira. Ele
é que nos dá todas as coisas. E nós entregamos diante dele. Seja o que for. Seja o seu tempo, dinheiro, seus dons, é entregar diante dele. Porque, vamos lá, quem tem carro, mas mesmo quem não tem, pela lógica aí vai saber. Se você tem um carro e deixa ele parado, quando você for resolver mexer nele, depois de sem mexer em nada, 2 ou até menos, 5, 10, 30 anos, o que vai acontecer? Roubaram ele. Uma que a bateria vai arriar. Uma semana em casa, dependendo, já vai correr o risco disso. Alguns carros até menos. Ele começa a não funcionar bem. Ele não vai ser do mesmo jeito. Então, se Deus te deu dons e talentos, é para você colocá-los em prática e não ficar guardando. Porque senão vai enferrujar. De que adianta? Vamos combinar, né? Infelizmente, por um lado é bom que tem uma galera aí que está malhando mais, depois da pandemia, começou a malhar mais, correr, caminhar. Mas infelizmente também é uma geração, principalmente os mais novos, muito sedentária. Mas mesmo a gente que não é sedentário e já coloquei infelizmente, sou sedentária, Jesus vai mudar isso esse ano, melhorar a saúde para não ser sedentário. Mas a gente que já andou bastante também, que já andou de bicicleta longas distância para ir à igreja ou estudar, trabalhar. Hoje você que tem carro, como é bom andar de carro, não é verdade? É bom andar de carro. É bom, você chega mais rápido, você não cansa. Se tiver ar-condicionado, Itaperuna, então, 2 coisas. Carro com ar-condicionado. Oh, que beleza. É muito bom. Olha que presente. Você tem que passar a olhar aquilo que Deus colocou na sua vida, nos seus dons e talentos, como um presente dele para a sua vida. E colocar em prática. Não só para você, mas para as outras vidas. Porque aquele menino, Deus ele ia fazer um milagre. Mas no coração ele pode ter com certeza, até hoje, como é contada, que foi uma doação que ele fez. Abençoou. A sua vida vai abençoar outras vidas. Seu tempo vai abençoar alguém. Seu ministério vai abençoar alguém. O financeiro também, nas suas doações. A gente pediu para a cesta básica aqui, tem abençoado vidas. Desde quando eu cheguei aqui, eu falo isso e valorizo, porque a gente vê que realmente tem abençoado vidas. Seu financeiro vai ajudar, as suas ofertas. A gente vê os frutos, o dízimo, que é uma ordenança do nosso Deus, por isso nos manter fiel. A gente pode fazer a diferença entregando tudo que a gente tem diante dele. Se a gente for lembrar lá, Abraão, ele entregou o que ele mais queria, o mais precioso que ele tinha, que era o filho dele, o filho da promessa. E o que aconteceu? Deus matou o filho dele? Deus levou? Não. Pelo contrário, Abraão disse, quando Isaac indagou ele, pai, eu vejo a lenha e o altar, mas onde está o cordeiro para sacrifício? Ele disse o quê? Deus proverá. Amado, o nosso Deus ainda é esse Deus que vai prover na minha e na sua vida. É só entregar, depositar tudo diante dele, que ele é o mesmo Deus que traz a provisão, que faz o milagre, que faz tudo conforme o querer e a vontade dele. É só entregar tudo diante dele.
E caminhando a gente vê então, olhando pelo ponto dos discípulos, e para mim, para a sua vida, pare de olhar para as suas capacidades, mas olhe para o Deus que te capacita. Olha para aquele que te chamou e que vai te capacitar. Porque realmente, às vezes, se você olhar, não vai dar. E a gente medita sobre a nossa vida primeiro, e eu estava pensando na minha vida. E eu pergunto para você, você é a mesma, de 12 de janeiro de 2024? Continua a mesma coisa? Será que emagreceu? Ou ficou mais cheinho? Apareceu mais uma ruga? Cabelo branco aumentou? Aí pinta? E a mente? E o corpo? É o mesmo? A gente está mudando sempre. Mas, amado, a gente precisa também mudar constantemente na presença do Senhor. Deixar com que Ele mude e fortaleça a nossa vida, o nosso espírito, a nossa fé. E não permanecer o mesmo. Ele é que vai trabalhar em nossa vida. Eu não posso ser a mesma Carleise de lá, de 2024. 12, eu posso não lembrar, obviamente, né? A memória, o que eu estava fazendo. Ainda não estava aqui, oficialmente. Mas muita coisa mudou. Espiritualmente falando. Como que Deus vai mudando, e esse é o processo que Ele quer trabalhar em nós. Porque se nós olharmos para nós mesmos, realmente, a gente ia parar. A gente não ia conseguir. Eu vou tentar passar o que ele passou, o que ele falou. Eu vi numa devocional hoje, na minha devocional hoje, o irmão que estava dando a reflexão, ele falou que, exatamente assim, nós somos chamados de santos, nós somos santos, mas não por nosso merecimento. Nós somos separados, mas é graças a Deus que nós somos santos, porque Ele usou esse texto. A palavra diz que Deus usa as coisas que não são, e Ele pontuou isso. A palavra diz que Deus usa as coisas que não são. Deus, Ele usou a minha e a sua vida, quando a gente não era nada. Ele transformou a nossa vida. Ele nos recebeu. Ele nos chamou, nos chama de filho. Nos chama de discípulo. E nos deu a ordem de ir por todo mundo levar o Evangelho. Aonde for. Ele começa essa mudança em nós. Ele começa a trabalhar em nós. E não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. A glória vai ser para Ele. Nós somos apenas instrumentos nas mãos dEle. Nós somos aqueles que Ele vai usar. E é muito lindo de você pensar exatamente nisso, mais uma vez, com um Deus tão grande, que é poderoso e não precisaria de nós, ainda assim quer usar a nossa vida para propagar o reino dEle, para alcançar vidas, para ser instrumento nas mãos dEle, para levar o reino onde ninguém quer ir, para testemunhar da verdade de quem Ele é. Um Deus tão grande assim. Então, amado, não deixe que nada venha te paralisar. Os discípulos, eles, como questionado ali, Filipe questionou, se a gente desse
Um denário é um trabalho de um dia de trabalho. Iam gastar muito e ainda assim não ia alimentar a todos. E Filipe questiona isso. E Jesus, ele fala com Filipe não a ponto de expor Filipe, porque Jesus sabia exatamente o que ele iria fazer. Ele não queria expor Filipe, mas ali Filipe e os demais estavam sendo provados. A vontade do Senhor é que eu e você sejamos aprovados em todas as provas que a gente vier enfrentar. Nós temos um Deus que trabalha em nossa vida, um Deus que olha para nós e quer que a gente esteja perto. Como nós cantamos aqui. Quando nós cantamos a canção Eu Só Quero a Tua Presença, é uma canção que a gente canta aqui no coletivo, mas é uma canção também que você pode ir para o seu quarto, literalmente, fechar a porta. Pode vir, pode falar comigo, Jesus, eu quero mais. Este é o seu Deus que quer intimidade, que quer estar perto, que está junto. Então Ele olha para você, permite que você passe por provas, por lutas, situações, não para que você seja reprovado, mas para que você seja aprovado e saia com a fé fortalecida, para que você veja e creia que Ele é este que pode fazer milagres, que pode operar o sobrenatural, esse que pode mudar qualquer circunstância, esse que continua sendo Deus, que você vai firmar a sua vida a continuar a propagar o reino dEle, com essa fé, essa certeza que não termina aqui. Esse é o nosso Deus, que cuida de nós o tempo todo, e olha para nós, e mesmo nos momentos de dificuldade, não nos deixa sozinhos. Está aí o Espírito Santo, que é o nosso consolador e ajudador. Você tem que tomar a decisão, você tem que caminhar, você tem que ir. Mas Ele está contigo. Vai estar ali. Se você clamar, se você buscar, Ele vai estar ali, te ouvindo. Por isso é preciso não deixar o medo te paralisar, mas pelo contrário, ir até a Jesus e entregar tudo o que você tem. Porque, amado, aqui uma multidão foi alimentada. Mais uma vez eu digo que hoje eu e você vamos alimentar multidões lá fora. E para isso nós precisamos buscar a presença de Deus, nos encher do Espírito Santo e alimentar da palavra. Porque se não nos alimentarmos da palavra, se você não buscar ouvir a voz de Deus através da palavra, vai ser muito mais fácil você dizer: deixa embora, vai embora. Porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. A gente só vai poder derramar daquilo que a gente está cheio. Pela manhã nós cantamos: a essência és tu, Jesus. Se Ele é a essência dentro de nós, é essa essência que nós vamos levar à vida de outras pessoas. Para isso nós precisamos nos alimentar da palavra. Porque como vamos alimentar aquele que está faminto sem conhecer a palavra? Porque se a gente não se deixar ser moldado pela palavra, o pensamento sempre vai ser: gastar dinheiro? Não. É melhor mandar embora. Gastar meu tempo? Não. É melhor mandar embora. Sendo que Jesus não dispersou ninguém, mas ensinou os discípulos a ir até Ele e através dele viverem um milagre que alimentou a multidão. Jesus quer usar a sua vida, é isso que eu falei desde o início. Ele vai fazer um milagre porque o poder vem dele, mas Ele quer usar a sua vida e através da palavra
você vai alimentar outras vidas. A gente não se contentar com cenas que tá difícil a cada dia mais. A gente abrir a rede social, no caso o Instagram, ou ver um jornal. E lá em casa, como eu já disse aqui, meu pai liga o jornal e a gente escuta tudo, então a gente para assistir, acompanhar. Sem um dia não falar de Itaperuna, que aconteceu alguma coisa, gente. E nós, como igreja, não podemos nos calar e ficar apáticos a essa situação e achar que está tudo bem. Mas. Isso tem que doer em nós. Eu sei que cada um tem escolha, mas isso não impede da gente orar, da gente falar, não arranjar confusão, brigar, mas dar testemunho com as nossas palavras, principalmente, nosso testemunho de vida, que, né, o testemunho fala mais do que 1000 palavras, nossos atos valem mais. Não tem como você ver isso, ver jovens tendo a vida ceifada e saber que mães estão chorando, que famílias estão sofrendo, sem sentir a dor. Por mais que a gente saiba que não pode mudar, porque morreu, acabou, mas isso não pode ser uma coisa que não incomode, porque senão a gente já está se envolvendo nos padrões do mundo, no sentido de frieza. Precisa incomodar, a ponto de eu erguer um clamor, a ponto de eu parar em casa e orar, a ponto de eu vir às quintas-feiras, junto com a minha igreja, reunir, interceder, orar. De estar no culto buscando e preparando, porque um dia eu posso encontrar com alguém que estava pensando em tirar a própria vida. E quantos jovens estão pensando assim, quantos adolescentes? Não adianta falar que é frescura, que é bobeira. Isso eles escutam de todo mundo. Nós estamos aqui para fazer a diferença na vida deles, não ser mais um. Nós precisamos mudar essa situação como igreja que ama, que entende que a gente está aqui para fazer discípulos, que entende que se nós fôssemos Deus, talvez a gente não aceitaria alguém como nós mesmos, não teria paciência com alguém como nós mesmos. Como que a gente vai querer julgar o outro? Nós estamos aqui para alimentar. O pão não é nosso. O reino não é nosso. Nós só temos que ir. Nós só temos que alimentar. Nós só temos que levar o reino de Deus. Cumprir aquilo que o Senhor nos ordenar, aquilo que o Senhor nos mandar. Sabe, na quinta-feira nós enterramos a minha prima, sobrinha neta do meu pai. E nós vivemos muitas situações durante esse período, né? Literalmente, às vezes, quando a prova vem difícil, não vem sozinha, vem mais. E eu me lembro que a gente começou a orar por ela e a gente não sabia a gravidade da situação. No ano novo, ela foi com a família para Niterói e lá passou mal e foi internada, com aneurisma cerebral e ele depois veio a estourar 2 vezes. E ela ficou internada. Até então a gente só sabia disso, eu não sabia que tinha acontecido, né? Só que ela estava internada com aneurisma, a gente achou, poxa, vai fazer tratamento e tal. Porque a mãe dela ainda não sabia de tudo, então isso que ela passou para o meu pai, a gente ouviu. Até que o meu primo entrou em contato direto comigo, falando que a mãe dele não sabia, e me contou tudo isso. E ali a gente conversava,
passava essas informações, e um dia ele mandou, até pedindo no grupo de oração, oração porque eles iam levantar o clamor. Prima, vamos levantar um clamor a Deus pela vida da minha irmã, porque ela precisa reagir até o outro dia de manhã. E mesmo especialista indo vê-la, ela veio a falecer depois. Ela não aguentou, acabou tendo paradas cardíacas e veio a falecer. E a gente, neste momento, depois de orar, depois de buscar, muitos poderiam perguntar: e aí? Esse Deus não é o mesmo Deus que faz milagre? O seu Deus, que você chama de Pai, não ouve os filhos dele? Por que não salvou a sua prima? Por que não trouxe a cura para ela, não ressuscitou? Ele mudou? Ele não tem mais poder? Ou ele se esqueceu? Pelo contrário, ele continua imutável. Ele continua soberano e poderoso, e ele faz e desfaz, age conforme a vontade e o querer dele. Tanto é que, como eu disse, a gente tem o Espírito Santo, que é o que está nos consolando ainda hoje. O Espírito Santo que caminhou durante esse processo e que nos consolou, tem nos consolado, embora difícil. Ele tem nos consolado. Até para a gente se manter de pé e estar lá, dando suporte a pai, porque um pai e uma mãe perder um filho, né? A dor dói na gente, embora a gente nunca, em nome de Jesus, vai saber o que é isso. Espero que não, nenhum saiba. Mas uma das coisas que me chamou a atenção ali foi que o meu primo, ela morou muito tempo em Friburgo, morava lá, eles fizeram o sepultamento lá e em Miracema depois. E o meu primo falou nas 2 vezes, e ele aproveitou aquela oportunidade, muito comovido, para levar a palavra, e falou sobre o perdão também, né? E eu abro esse parênteses aqui, como a gente tem que aproveitar o tempo, amar, cuidar, caminhar, perdoar, reconciliar, porque depois que vai para o caixão, acabou, não tem mais nada para a gente fazer, né? Mas é nesse momento, aqui e agora, que a gente tem que fazer. E orar é uma maneira da gente amar as pessoas. Levar o reino é uma maneira da gente amar as pessoas, tanto da nossa família que ainda não conhece a Cristo, como os que estão à nossa volta, que trabalham com a gente fala: eu gosto tanto do fulano, ciclano, mas e aí? Não aproveitamos a oportunidade. E em meio à dor, ele fez isso. E aquilo me marcou. E outra coisa que me marcou também foi lá no cemitério. Quando eu estava lá, eu pude meditar. Tanto vendo ali no caixão e olhando todos aqueles túmulos lá. A vida acaba ali. Acabou, não tem mais o que fazer. Enquanto estamos vivos é que temos que louvar ao nome do Senhor. É que temos que servir ao Senhor. E pensar ali, eu pensei olhando e passando, e alguns tinham foto, eu falei: gente, eu conheço essa pessoa, eu já conheço essa pessoa de vista. Terrível isso, chega a doer, mas, né, conheci algumas pessoas lá. Infelizmente, muitas pessoas que morreram sem conhecer a Cristo. E ainda existem muitas pessoas que estão morrendo sem conhecer a Cristo, porque existem uma igreja, quando eu digo igreja de maneira geral, que muitos não estão saindo para levar o reino, não estão fazendo a diferença na vida de outras pessoas, estão olhando para caixões vazios, porque o espírito não está ali, a alma não está ali, só um corpo. Enquanto está vivo, que a gente vai falar, que a gente vai evangelizar,
que a gente vai levar o reino, fazer discípulos. Quantos jovens, juvenis, adultos, crianças, pessoas que estão morrendo, famílias inteiras morrendo. E nós, como igreja, não podemos nos calar. Precisamos agir com ousadia. Ah, mas eu sou tímido. Ah, mas eu não consigo. Entrega tudo diante do Senhor, que Ele vai transformando a sua vida. A timidez vai ser provada, provada, provada. Falo por experiência própria. E você vai ser usado em coisas que você nem imagina, para um Deus que já sabia o que Ele queria fazer na sua vida. É só você se dispor para isso. Ele vai trabalhar para usar você. Talvez o seu vizinho é cristão, nasceu na igreja, tem revelação e tudo, mas não foi ele que Deus chamou para levar o evangelho para tal e tal pessoa. Foi você. Para de fugir, passar para o outro. É você. É você que Ele chamou para alimentar. Da mesma forma que Ele usa o seu irmão, Ele usa você. Da mesma forma que Ele usa a minha vida, Ele usa você. Que usou o pessoal do louvor, usa você. Que usou Esté, usa você. Esté, que desde pequenininha, Ele usa você. E Ele quer usar você. Lembre-se disso, amado. Você tem um Deus, mais uma vez eu quero que você saia daqui lembrando disso. Você tem um Deus que não precisa de você, mas escolheu usar você. Um Deus que pode fazer tudo sozinho, mas te chamou para participar do reino dele. E usa você para que outras vidas também possam vir. Eu não sei como foi a sua caminhada lá do dia 12 até o dia 12. Eu não sei como tem estado a sua fé. Eu não sei quantas coisas você passou. Não sei se você realmente está buscando a presença, dizendo que a graça dele te basta. Talvez nessa noite, a sua oração para o Senhor é: Senhor, eu quero mais ousadia, eu quero viver algo novo. Vem fazer o meu coração arder de novo por Ti. Vem transformar. Vem encher a minha vida. Tirar todo o medo. Vem agir. Eu quero te convidar a se colocar de pé neste momento. E ao contrário,